E aí, galera, ó, agora a gente vai partir para um nível de questão bem mais complicado, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha logo na charge, tá certo? O que é que ela diz aí, ó? O engenheiro não esperava um verão tão intenso. Então, se vocês notarem, olha só como foi que ficou os trilhos aí. Os trilhos, eles têm aproximadamente 1 polegada de distância de um para o outro, para que quando haja o aumento de temperatura, eles consigam dilatar-se e não, certo, danificar o outro, tá ok? Se estão escutando esse chorinho, é João Pedro, tá chorando no quarto, mas é isso mesmo. Trabalhar em casa tem dessas coisas. Então vamos para as questões, tá bom? Se ligue nos cálculos. No continente europeu, uma linha férrea tem 600 quilômetros. Então, beleza, já tenho uma primeira informação aí que o cara me disse que 600 quilômetros, tá bom? E aí ele diz o seguinte: e tem sua temperatura variando de menos 10 graus Celsius no inverno até 30 graus Celsius. Cuidado com aquele menos, tá bom? Que ele é um safado. No verão, o coeficiente de dilatação linear do material que é feito o trilho é 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Mesma coisa que fosse 1 vezes 10 a menos 5, tá bom? Ele pede a variação de comprimento que os trilhos sofrem na sua extensão é em metros igual a quanto? Então, olha só. Se você ainda é do tempo daquele aluno que tira os dados, beleza, tranquilo. Mas vamos aqui que a gente tem que ganhar tempo no Enem. Como ele quer a variação de comprimento, tá certo? E essa variação de comprimento depende do comprimento inicial do material e da variação de temperatura. Aí observa, eu tenho o comprimento inicial? Tenho. Eu tenho o coeficiente? Tenho. E tenho a variação de temperatura. Então, a minha pergunta tá fichinha. Vamos lá? Vamos responder ela, então. Ó, variação do comprimento. Quem é o comprimento inicial? Ah, o comprimento inicial é 600. 600 quilômetros. E o cara quer a resposta em metros. Beleza? Então, se a gente notar, o comprimento inicial é de 600 quilômetros. Como você é um aluno esperto, 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, 600 quilômetros tem 600 mil metros. E isso aí eu já coloco em notação científica, que vai me dar 6, aí eu conto. 1, 2, 3, 4, 5. 6 vezes 10 elevado a quinta metros. Beleza? 6 vezes 10 elevado a quinta. Vezes o coeficiente de dilatação, 10 a menos 5. Mesma coisa de escrever 1 vezes 10 a menos 5. Teria nenhum problema se você colocar só 10 a menos 5. Tá bom? Vezes a variação de temperatura. Eu vou aqui do lado. Variação de temperatura. Opa, negócio feio. Variação de temperatura. Deixa eu apagar aqui. É a temperatura final menos a temperatura inicial. Variação de temperatura. A temperatura final foi quanto? A temperatura final foi de 30. E a inicial? Menos 10. Beleza? E esse menos é da equaçãozinha lá da variação. Esse menos com esse menos dá mais. Então, 30 mais 10 vai me dar quanto? 40. Fechou o 40 aqui. Variação do comprimento. Galera, ó, vocês notem que eu vou ter que pegar a potência com a potência. 10 a quinta com 10 a menos 5, tchau, porque multiplicação de potência de mesma base, conserva-se a base e somam-se os expoentes. 5 com menos 5 vai dar 10 elevado a 0. E 10 elevado a 0 é 1, porque toda a base de expoente 0 é 1. E 1 multiplicado por qualquer número é qualquer número. Então vai ficar 6 vezes 1, que dá 6, e 6 vezes 40 vai me dar quanto? 240 metros. Resposta, letra o quê? Letra A. Beleza? Vamos para a próxima. Essa é legal. Duas barras, sendo uma de ferro e outra de alumínio, de mesmo comprimento L igual a 1 metro, a 20 graus Celsius, são unidas
e aquecidas até 320. Então, como eu já sou um aluno esperto, a variação de temperatura é a final menos a inicial. 320, final, menos a inicial, que é 20. 320 menos 20 vai dar 300. Então, lá na prova do Enem, eu já vou fazer o cálculo aqui, porque esse cálculo aqui já é fichinha. 300 graus Celsius. Sabe-se que o coeficiente de dilatação do ferro é 12 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. E do alumínio, 22 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Beleza? Bandeira na outra estava 10 a menos 5. Por quê? Porque não tinha vírgula. Eu poderia colocar aqui 1,2 vezes 10 a menos 5. Mesma coisa. Qual é o comprimento final após o aquecimento? Galera, aí não tem segredo não. Eu vou ter simplesmente... eu vou ter aí simplesmente que fazer separadamente. Tá bom? Tá ok? Tá ok? Então vamos lá. Vamos pegar primeiro o ferro. Tá ok? Vamos pegar a variação do comprimento do ferro. Precisa fazer equação, mas não, né? Então, comprimento inicial, 1 metro. Coeficiente de dilatação do ferro, 12 vezes 10 a menos 6. Variação de temperatura, 300. Variação de comprimento, 300 vezes 1 é 300. 300 vezes 12. Bandeira, me diga uma coisa. Eu poderia pegar 300 e fazer assim? 3 vezes 10 a 2. Pode, dar a mesma coisa. 1 vezes 12 é 12. 12 vezes 6 é 36. Aí eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma-se os expoentes. Menos 6 com 2 é menos 4. Beleza? Aquele outro daria 3.600 vezes 10 a sexta. A menos 6. Aí esse 10 a menos 4 está dizendo para a gente andar 4 casas decimais. Beleza? Vamos aqui, ó. Tem o 36. Aí eu vou andando 1, 2, 3, 4. Coloco a vírgula. 0,0036. Tranquilo? Deixa eu apagar para a gente colocar já. 0,0036 o que? Metros. Então, o comprimento da barra de ferro, ela tinha 1 metro e aumentou 0,036. Então, eu vou ter 1 mais 0,036. Essa soma é facinho, né? Dá 1,0036 metros. Tranquilo? Ah, professor, não tem nenhuma resposta dessa, porque está faltando fazer o cálculo do alumínio. Vamos fazer o cálculo do alumínio. Variação, deixa eu mudar de cor. Opa, vamos mudar de corzinha aqui, então azul. A variação de comprimento do alumínio. Quem é o comprimento inicial? É 1. Quem foi a variação o coeficiente de dilatação? É 22 vezes 10 a menos 6. Quem foi a variação de temperatura? 300. Mas como eu posso escrever 300? 3 vezes 10 a 2. Vai ficar fácil. Tranquilo? Variação de comprimento. Isso aqui é 1, bandeira. Não. É 2. 1 multiplicado por 22 é 22. 22 multiplicado por 3 vai me dar quanto? Vai me dar 66. Beleza? Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e somam-se os expoentes. Então vai dar menos 4. E aí o que eu vou fazer com esse cara lá? Eu vou simplesmente pegar o 66, a vírgula está aqui, e vou andar 4 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Coloca a vírgula aqui. 0,00. Eita, não é coronavírus. 0,066. Beleza? Deixa eu apagar só para ficar mais bonitinho, tá bom? Então, 0,0066 metros. Mas quem é o comprimento final do alumínio? Ora, o alumínio tinha 1 metro. Como ele aumentou 0,006, eu vou só somar. Então, é 1 mais 0,0066. Essa adição aqui está muito simples. Que vai me dar quanto? 1,0066. Ih, bandeira, você errou. Não tem nenhuma resposta com isso. Ora, aí eu pego o comprimento final do ferro e o comprimento final do alumínio e somo. Vou somar lá em cima, tá bom?
Então eu vou ter 1,0036 somado com 1,0066. 6 com 6 é 12. Opa, 12. Eliminada A, eliminada C, eliminada D. 3 com 6 dá 9. E 1 que foi 10. Vai a 1 e nada, nada, nada. 0, 2. Isso aqui é 1. Então, 2,0102 metros. Resposta, letra E. Tá vendo? Beleza. E, bandeira? Os cálculos medonhos, né? É mais ou menos. Vamos passar para a próxima. Se ligue, viu? Essa daqui é muito legal. Ela diz o seguinte, ó. A figura mostra uma ponte apoiada sobre 2 pilares, feitos de materiais o quê? Diferentes. O pilar mais longo, de comprimento 40 metros, possui coeficiente de dilatação 18 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. O pilar mais curto, de comprimento 30, pronto. Aí que vem a chave. Para que a ponte permaneça sempre na horizontal, o material do segundo pilar deve ter um coeficiente linear de quanto? Galera, só um detalhe. Se liga aqui, ó. Para que a ponte fique na horizontal, tanto o pilar maior como o pilar menor, eles têm que aumentar na mesma proporção. Se um aumentar mais do que o outro, a ponte vai ficar assim. Por isso que eles colocaram materiais diferentes. Porque se fossem materiais iguais, o que tivesse maior dilatava mais. Entendeu? Então, eu começo a questão daqui, ó. A variação do comprimento de 1 tem que ser a mesma variação do comprimento de 2. É a interpretação física e matemática disso. Mas quem é a variação de comprimento 1? É o comprimento do 1 vezes o coeficiente do 1 vezes a variação de temperatura do 1. Quem é a variação do comprimento de 2? É o comprimento inicial de 2, o coeficiente de 2 e a variação de temperatura de 2. Vamos eliminar um negócio aí. Bandeira, ele não deu a temperatura. Sabe por que ele não deu a temperatura? Porque a ponta está no mesmo ambiente. Então, subtende-se que eles sofrem o quê? A mesma variação de temperatura. Então, aqui, ó, tchá, tchá. Foi embora, porque são iguais. Quem é o comprimento de 1? 1 eu chamei isso aqui. Aqui seria o 1 e aqui seria o 2. Então, quem é o comprimento aqui? 40. Quem é o coeficiente de 1? 18 vezes 10 a menos 6. Igual. Quem é o comprimento de 2? É 30. Vezes a pergunta, que é o alfa de 2. Tranquilo? Bandeira, me diga uma coisa. Esse 3 que está multiplicando, esse 30 que está multiplicando, vai passar dividindo, não vai? Vai sim. Bandeira, como a gente é esperto, eu já poderia ter cortado esse 0 com esse 0. É, porque não tem ninguém somando. Pode sim. Ah, Bandeira, mas se eu quisesse pegar 40 vezes 18? Pode. Mas vamos fazer o seguinte. Eu vou cortar esse 0 com esse 0, porque está todo mundo multiplicando. Esse 3 eu vou passar ele para cá, ó. Tá certo? Que vai me dar 18 dividido por 3 vai me dar 6. E 6 vezes 4 é 24. Então, eu fiquei com 24 vezes 10 a menos 6, que é o alfa de 2. Tem 24? Tem. Letrinha o quê? Letra B. Tá vendo? Se fizesse o cálculo, não teria nenhum problema. Você só levaria mais tempo. 40 vezes 18. 520, se não estou enganado. Acho que é por aí. Aí, dividido. Não, dá mais. Então, ia bom tempo você gastar com conta. Tá ok? Vamos para a nossa última questão. A Universidade do Paraná diz assim, olha o que chegou aí, gráfico. Um cientista está à procura de um material que tenha o coeficiente de dilatação alto. O objetivo dele é produzir vigas desse material para utilizá-las como suporte para os telhados das casas. Assim, nos dias muito quentes, as vigas dilatar-se-ão bastante
elevando o telhado e permitindo uma certa circulação de ar pela casa, refrescando o ambiente. Nos dias frios, as vigas encolheriam e o telhado abaixaria, não permitindo a circulação de ar. Após algumas experiências, ele obteve o composto com o qual fez uma barra. Em seguida, o cientista mediu o comprimento L da barra em função da temperatura e obteve o gráfico da figura. Analisando o gráfico, é correto afirmar que o coeficiente de dilatação linear do material pelo cientista produzido é qual? Então, vamos para cá, ó. Variação de comprimento, comprimento inicial, coeficiente e variação de temperatura. Eu vou deixar esse cara aqui do outro lado. Eu vou isolar ele porque ele é minha pergunta. Então, eu posso dizer que a variação do comprimento é o comprimento inicial dividido pela variação de temperatura. Pronto. Se isso é igual a alfa é igual a tudo aquilo lá, sem mudar de sinal. Então, vamos lá. Quem é a variação de comprimento? Olha para cá. O inicial é 2. O final é 2,24. Então, o cara aumentou 0,24. Concorda? Se eu estou para 2, se eu estou com 2, eu vou para 2,24 e aumentei 0,24. É só fazer a subtração. Sobre quem é o meu comprimento inicial? Meu comprimento inicial é 2 metros. Tranquilo? 2. E quem é minha variação de temperatura? De 20 para 220, eu tenho uma variação de quanto? De 200. 20 para 220 é a final menos a inicial. Ixi, bandeira do negócio feio. Não tem nada de feio aqui não. Vamos lá? Simples. Eu poderia dividir bandeiras? Poderia. Tá ok? Mas sem problema. Eu vou fazer bem direitinho aqui. 0,24. 2 multiplicado por 200 vai me dar 400. Concordam com isso? Beleza. Eu poderia fazer essa divisão. Tranquilo. Mas olha como é que eu vou brincar aqui com a gente. Presta atenção. Olha só. Não é 0,24? 0,24 é a mesma coisa que 24 vezes 10 a menos 2. Vocês concordam? Beleza? E 400 é a mesma coisa que 4 vezes 10 a 2. Tranquilo? Espera aí. 24 dividido por 4. Vamos para cá. 24 dividido por 4. Quanto é 24 dividido por 2? É 12. E 12 dividido por 2? É 6. Ixi, B foi embora, C foi embora, D foi embora. Sobrou só quem? A. Matei a questão, mas vamos terminar. Aqui eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Conserva-se a base e subtrai os expoentes. Menos 2 com menos 2 vai me dar quanto? Menos 4. Então, 6 vezes 10 elevado a menos 4. Grau Celsius. A menos 1. Letra A. Beleza? Letra A de... Aproveite o momento. Aproveite o tempo que você está tendo para estudar. Quando a escola voltar, vai ser uma loucura. Deus nos acuda. Conteúdo, talvez por cima de conteúdo. A gente não sabe ainda como é que as gestões das escolas, quando eu falo gestões da escola, eu falo pessoal da DIRED, do governo do estado, talvez vão mandar muita coisa para a gente estar estudando em casa, pela internet. Então, assim, você, meu aluno, você tem a obrigação de ser diferenciado na sua escola. Porque você está tendo a oportunidade de estudar com os melhores professores. A PUDI tem muito professor bom, tá certo? Mas você tem, aqui no cursinho, você tem uma gama de professores bastante capacitados. Tá bom? Aproveite. Quantas e quantas pessoas gostariam de estar no seu local, no seu lugar agora? Você que está assistindo esse vídeo.
Então aproveite para estudar, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, não esqueça de dar o joinha. Viu aí como a nossa vinheta ficou legal? Amanhã a gente vai estrear com outra vinheta bem legal também. Beijão, fica com Deus, lave bem as mãos, nada de estar levando nas mãos a boca, os olhos, ao nariz, nada disso, tá bom? Bandeira tá com muita saudade da sala de aula, muita mesmo. E quando a gente voltar, a gente vai voltar diferente, mais forte, você pode ter certeza disso, viu? Valeu, galera, beijão, fica com Deus.